Ok, meus amigos, estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É a primeira série Caná Educação, SEDUC, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação SEDUC. Professor Jurandir Soares, nossa disciplina é Química. Química e o assunto de hoje, mineração, funções inorgânicas. Vamos ver os sais e os óxidos mais conciso agora. E a data de hoje, 3 de novembro de 2022. 3 de novembro de 2022, beleza? E como é de praxe, nós vamos colocar agora para vocês o nosso roteiro de aula. Está aqui o nosso roteiro de aula. Olha aí. Mineração, funções inorgânicas, continuação, né? Vamos caracterizar as diferentes funções inorgânicas, definindo de forma sistemática os sais e óxidos. Caracterizar a mineração consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios. E da teoria prática, resolução de questões. Então, nós vamos resolver questões de classe. Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouco dos sais, pessoal. Os sais são importantes, né? Então, vamos ver aqui o conceito de sais, segundo Arrhenius. Então, você tem aí que sais, na verdade, é toda e qualquer substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, porque se for H+, é um ácido. Se for H- é uma base. Então, sal é dessa maneira, é proveniente aí de um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, certo? Então, é o conceito, né, de Arrhenius. Esse cidadão ele estudou os ácidos, bases, sais e os óxidos, tá? Então, ele formulou esse conceito. Perfeito? Então, vamos colocar só um minuto para fazer um print aí desse conceito, por favor. Ok, pessoal? Vamos lá então. E vamos aqui mostrar tudo sobre os sais, né? Classificação, nomenclatura e tudo mais. Olha aí. A reação, pessoal, a reação se faz dessa maneira. Certo? Toda vez que você tiver um ácido reagindo com uma base, vai produzir sal mais água. Certo? Ácido mais base produz sal mais água. Essa reação ela é chamada de neutralização ou salificação. Neutralização ou salificação. É a reação de formação de um sal, certo? Ácido mais base vai produzir o quê? Sal mais água. Para confirmar isso aqui, nós vamos colocar esse slide aqui sim. Olha só. Mais uma vez o conceito, Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, ou seja, separação dos íons, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Tá? E os sais são resultado, né, da reação entre um ácido com uma base. Reação esta, pessoal, chamada de neutralização ou salificação. Então você tem aí ácido mais base, produzindo sal mais água.
ou seja, ácido clorídrico, que é o HCl, mais soda cáustica, vai produzir o quê? NaCl, que é um sal de cozinha, mais água. Toda a reação ácido mais base vai produzir sal mais água, pessoal. É uma das reações importantes, que é a reação de obtenção de um sal. Então, seria muito oportuno que vocês aí fizessem aí um print, né? Não dá tempo de copiar tudo, mas fizesse um print dessa reação, tá bom? Vamos colocar, portanto, aí um minutinho para você fazer um print. Ok, meus amigos? Então tá aí. Ácido mais base vai produzir sal mais água. Muito bem. E aqui, pessoal, eu coloquei uma classificação. Primeiro, quanto à natureza dos íons, né? Chamado sal normal ou neutro. Quando é que um sal é normal ou neutro? Quando o número de hidroxila da base foi igual ao número de hidrogênio do ácido. Aí a neutralização é total. Todos os sais neutros ou normais são provenientes de uma reação de neutralização total, onde tanto o hidrogênio do ácido quanto a hidroxila da base foi neutralizado, certo? Então, quando o número de hidroxila do ácido da base foi igual ao número de hidrogênio do ácido, você tem um sal normal ou neutro. Então, é um sal que não tem nem hidrogênio nem hidroxila, porque foi tudo neutralizado. Não é? Foi neutralizado tudo. Então, portanto, aí, chamado sal normal ou neutro. Normal ou neutro. Ácido mais base vai produzir o quê? Sal mais água, não esqueça disso. Então, nós vamos ver vários tipos de sais agora, né? Aí aqui nós temos também, ó, o sal ácido. Quando é que um sal é ácido? Tem caráter ácido. É quando o sal apresentar, pessoal, hidrogênio em sua estrutura. Pode ver que só tinha uma hidroxila para 2 hidrogênios. Então, uma hidroxila neutraliza o hidrogênio. Então, apareceu outro aqui. Ó. Eles são provenientes de uma reação de neutralização parcial. Foi neutralizado somente a hidroxila da base. O hidrogênio do ácido, um dos hidrogênios permaneceu, pessoal. Então, sal ácido, ou também chamado de hidrogenossal. Hidrogenossal. Já está dizendo, tem hidrogênio, não é isso? É um dos sais importantes. E vamos já colocar um muito importante, até mesmo para o vestibular, para o Enem, ele aparece muito. Um sal ácido, que nós vamos já mostrar ele aqui para vocês. Mas primeiro vamos colocar um minutinho na tela aí.
Ok, pessoal, então tá aí. Tá? Sal ácido é o que apresenta hidrogênio em sua estrutura. Já o sal básico também é proveniente de uma neutralização parcial. Aqui, pessoal, foi neutralizado o hidrogênio do ácido. Uma das hidroxilas da base não, tanto é que ela apareceu aqui. Ó. Então, se o sal ácido tem hidrogênio, o sal básico tem hidroxila, certo? Então, nós já vimos sal neutro, sal ácido e sal básico. Vai ter questões aí para a gente indicar o tipo, né? Então, ele tem hidroxila na sua estrutura. Se tem hidroxila, com certeza o sal vai ser o quê? Sal básico, tá bom? Vamos colocar também um minutinho na tela. Ok, pessoal, então tá aí. Sal ácido ou hidroxissal. Sal duplo. Quando é que um sal é duplo? É quando ele tem ou dois cátions ou dois ânions, pessoal. Sal duplo, ele tem duplo chamado de misto. Sal duplo é aquele que tem dois cátions ou dois ânions. Por exemplo, vou já botar ele aqui, ó, na educação. Essa dica é muito legal, pessoal, porque aí aparece todos eles, ó. Quando é que um sal é normal? O sal é normal quando não tem nem hidrogênio nem hidroxila, NaCl. Quando é que um sal é básico? Quando tem hidroxila. Quando é que um sal é ácido? Quando tem hidrogênio. Sal duplo formado nessa primeira parte aí, ó, por dois cátions e o último formado por dois ânions. Então, o sal normalmente o sal é para ter um cátion e um ânion. Quando ele tem dois cátions ou não é ou dois ânions, ele é chamado de duplo. Então essa cartela, pessoal, ela resume tudo que nós falamos até agora, tá? Por isso que eu chamei de dica canal educação. Dica canal educação. E eu queria muito que vocês anotassem essa dica, tá? Ela é importante, sobre todos os aspectos, ela é importante. Então, para isso, pessoal, vamos colocar um minutinho para você fazer um print dessa cartela aí. Ok, pessoal? Então tá aqui, ó, o sal normal, ele só tem um cátion e um ânion. O sal básico, ó, tem hidroxila. O sal ácido tem hidrogênio. E o sal duplo, ou ele é formado por dois cátions, no caso aqui nós temos o sódio e o potássio, ou dois ânions, o bromo e o cloro. Ó. Sal duplo, beleza? Vamos então mostrar outra classificação, característica, né? Característica importante dos sais aí, ó. Os compostos iônicos, né?
Sal é um composto iônico. Se tem cátion e ânion, ele é iônico. Né? Tem sabor salgado, mas quase, cuidado, mais de 90% dos sais são venenosos. São sólidos cristalinos. Todo composto iônico a temperatura ambiente ele é sólido. Conduzem corrente elétrica em solução. Tá? É característica porque ocorre uma dissociação, certo? Apresentam, por serem compostos iônicos, apresentam um elevado ponto de fusão e ebulição. Então, pessoal, praticamente as características das ligações iônicas repercutem aqui nos sais. Tá? Compostos iônicos formados por aglomerados de íons. Né? Então, os íons estão livres na solução. Por isso que eles conduzem corrente elétrica. Forma-se, então, uma solução eletrolítica. Aí toda solução eletrolítica é capaz de conduzir a eletricidade. Beleza? Tranquilo, meu povo? Então aí é muito importante essas características dos sais, viu? Além da sua classificação, é importante ressaltar as características aí dos sais que sobretudo, né, diz respeito aí aos compostos iônicos, porque o sal é um composto iônico. Todo sal tem um cátion e tem ânion. Então, se tem cátion e tem ânion, consequentemente vai ser um sal, tá bom? Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos. Então tá aí, voltamos para mostrar aí a característica dos sais, né? Tá, e é sobretudo aí as características dos compostos iônicos. Temos também, pessoal, o sal hidratado. Ó. Professor, o que é um sal hidratado? É um sal que tem moléculas de água na sua estrutura. Tá aqui, ó. Aqui você tem o sulfato cúprico pentahidratado, porque são 5 moléculas de água. Outro aqui é o cloreto de cálcio diidratado, ó. 2 moléculas de água, certo? E o sal, se tem sal hidratado, tem sal desidratado, que é o chamado sal anidro, sem água. Tá? Todo sal que não tiver água é desidratado. Né? Aqui, por exemplo, cloreto de sódio, brometo de potássio. Então é quanto à presença de água, ou quanto ao grau de hidratação. Né? Quanto ao grau de hidratação. Beleza? E aqui você tem o seguinte, ó, muito importante isso aqui, pessoal. Você sabe que os sais, ele vem de uma reação de neutralização. Tá? Ora, se a base é forte e o ácido é fraco, então você tem um sal de caráter básico. Tá? Toda vez que você tiver ali, por exemplo, olha aí, o hidróxido de bário é uma base forte. Já o HCN é um ácido fraco. Então, ácido fraco com base forte vai formar um sal de caráter básico. De caráter básico. Tá? Professor, se for o contrário, vamos já mostrar. Tá? Mas, inicialmente, para ser um sal de caráter básico, ele tem que ser proveniente de uma reação entre um ácido fraco e uma base forte. Porque se a base é forte, com certeza o sal é de caráter básico. Tudo bem? E vou mostrar um principal exemplo de ácido básico, inclusive para vestibular, para Enem. Mas primeiro eu queria que você fizesse um print aí desse slide. Vamos lá, colocar um minutinho na tela.
Ok, meus amigos. Então tá aqui, ó. Base forte e ácido fraco. Então vai gerar um sal de caráter básico. E como eu falei para vocês, o principal sal de caráter... vamos ter aqui o sal de caráter ácido primeiro. Vamos falar do ácido primeiro, ó. Agora é o contrário, pessoal. Se a base é fraca e o ácido é forte, vai predominar o ácido. Então vai sair um sal de caráter ácido. De caráter ácido. Todo sal que for formado a partir de um ácido forte, porque ácido mais base vai produzir sal mais água. De ácido forte com base fraca, vai sair um sal de caráter ácido. Isso é importante prever o caráter de um sal por conta da sua utilização, pessoal. Tá? Então tem sal que tem caráter básico e tem caráter ácido. Caráter ácido é quando o ácido é forte e a base é fraca. Então, ácido forte com base fraca vai sair um sal de caráter ácido. De caráter ácido. Perfeito? Pronto, essa é a dica aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. É uma dica que na educação e é muito aproveitada no vestibular, pessoal. Olha só. É esse sal aí, ó, que ele é chamado de carbonato ácido de sódio, também chamado de hidrogenocarbonato de sódio ou simplesmente bicarbonato de sódio. Tá? Como ele vem de uma base forte e um ácido fraco, ele tem propriedades básicas. Ó. O bicarbonato de sódio, que é muito conhecido, né? Apesar de ser um sal ácido, é capaz de neutralizar a acidez do estômago, né, estomacal, devido ao caráter básico. Então, olha a reação. Ó. Tá? Quando você toma bicarbonato de sódio para azia, por exemplo, ele reage com HCl, que está presente no suco gástrico, produz NaCl e libera H2CO3. Só que o H2CO3 é um ácido fraquíssimo, que se decompõe logo em CO2 mais água, pessoal. Certo? Então, CO2 mais água. Então, é um dos principais sais utilizados em questões de vestibulares. É o bicarbonato de sódio. Então, para tanto, vamos colocar aí, por favor, um minutinho para você fazer um print. Ok, meus amigos, então tá aí. Bicarbonato de sódio, né? Vamos lá. Agora, quando é que um sal é de caráter neutro, professor? Olha aí. Quando os dois forem fortes ou os dois forem fracos. Ó. Então, se eu tenho uma base fraca e um ácido fraco, com certeza ele é de caráter neutro. Quando a base é forte e o ácido é forte, tá? Se os dois são fortes, então ele é de caráter neutro também. Então, quando os dois são fracos ou os dois são fortes, caráter neutro. Caráter neutro, pessoal. Obrigatoriamente, caráter neutro. Ok? O exemplo ali é o NaCl. Ó. Ele vem de uma base forte com ácido forte. Então, o NaCl é de caráter neutro. Tá? Toda vez que eu tiver um sal formado a partir de uma base fraca e um ácido fraco, é neutro. Base forte e ácido forte também vai ser neutro. Muito bem. Meus amigos, agora nós vamos aqui aprender a nomenclatura. Tá? Sempre o sal ele é formado, a nomenclatura, você vai indicar o nome do ânion seguido do nome do cátion. Tá? Por exemplo, ali, ó, Cl é o cloreto de sódio. NO2 é chamado de nitrito, nitrito de prata. CO3 é carbonato.
Como o ferro tem duas valências, e no caso é o ferro 2, ó, chamado carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso. Se fosse o ferro 3, seria férrico, não é? Mas todo e qualquer sal, você vai colocar o nome do ânion seguido do nome do cátion. É importante isso aí. Aí nós vamos mostrar para vocês os elementos, como o ferro e outros elementos que apresentam duas valências, né, para a gente ver as terminações. Tá? Então é importante que você anote aí ou faça um print para a gente aprender os nomes. Vamos já mostrar mais coisas aí, mais exemplos para colocar nomes, tá bom? Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos. Então vamos lá. Ó. Olha só. Aqui eu coloquei mais exemplos com elementos que formam duas valências. Ó. Aqui, pessoal, é o ferro 2. Ó. Então ficou cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. Já esse outro é ferro 3. Ó. Cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. Certo? Aqui o estânio pode ser 2 e pode ser 4. Ó. Estânio 2, brometo de estânio 2 ou brometo estanhoso. E brometo de estânio ou brometo estânico, de estânio 4, né? O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Ó. Então, cloreto de ouro 1, cloreto de ouro 2, 3, aliás, né? Ou cloreto áurico, ouro 3, menoroso e maiorico. São nomenclaturas de sais, tá bom? Bom, e na sequência nós vamos colocar uma classificação importante, que é a solubilidade, para saber se o sal vai ser solúvel ou não. Mas primeiro vamos fazer a nomenclatura. Sempre a menor valência é oso, e a maior valência vai ser íco. Tá? Também não dá tempo para você anotar tudo, né? Fazer um print aí desse slide. Vamos lá, por favor, um minutinho. Ok. Vamos então, para complementar as informações aqui, pessoal, nós temos, portanto, aqui, ó, esta classificação ela é de extrema necessidade, certo? De extrema necessidade. Vamos explicar. Ó. É uma tabela muito especial para saber a solubilidade dos sais em água. Solubilidade dos sais em água. Como é que é feito? Ó? Nitratos e cloratos serão sempre solúveis, todo nitrato e todo clorato. Só para lembrar que nitrato é NO3 e que clorato é ClO3, certo? Então, nitrato e clorato serão sempre solúveis. Agora,
cloretos, brometos e iodetos, regra geral, eles são solúveis, exceto quem? Prata, mercúrio e chumbo. Prata, mercúrio e chumbo. Por exemplo, ó, vamos melhorar aqui então. Ó. Só para complementar, o primeiro ali é solúvel, nitrato, né? Nitrato é solúvel e o clorato também é solúvel. Agora, os cloretos, esse cloreto de sódio, ele é solúvel, porque o sódio não está nas exceções. Mas o brometo de prata é insolúvel. É insolúvel. Porque a prata está nas exceções. Então, mais uma vez, repetindo. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, exceto quem? Prata, mercúrio e chumbo. Né? Os sulfatos são solúveis, exceto quem? Os sulfatos de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. O primeiro ali é o sulfato ferroso. É solúvel. Mas o outro é insolúvel. Porque o bário, pessoal, isso faz parte das exceções. Né? E os sulfetos? Eles são agora insolúveis, regra geral. Exceto os sulfetos de lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, amônio, cálcio, estrôncio e bário. Por exemplo, sulfeto de zinco é insolúvel, porque o zinco não está nas exceções. Mas o sulfeto de potássio, ele é solúvel, porque o potássio faz parte das exceções. Aqui, ó, os outros sais são os que não estão nessa relação. Eles também são insolúveis. Exceto os outros sais de lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, amônio. Por exemplo, permanganato de potássio é um sal solúvel, certo? Quem já teve, por exemplo, catapora, deve lembrar que o pai ou a mãe ou você comprou um pozinho na farmácia, colocou em água, diluiu e ficou cor violeta, né? E tomou um banho para ajudar a secar as feridas da catapora. Já o carbonato de cálcio, o cálcio não faz parte das exceções, ele é insolúvel, tá? Então, pessoal, é uma tabela muito especial. Aqui resume praticamente todos os sais numa só cartela aí, ó, para saber a solubilidade deles. Então, por isso, especialmente tem que fazer um print desses slides. Talvez seja um dos slides mais importantes de sais, tá bom? Vamos colocar então um minutinho na tela. Ok, meus amigos, então tá aí. Tabela de solubilidade dos sais, certo? Importantíssima para que você possa entender. E aqui, pessoal, eu coloquei aqui alguns sais, né, do nosso cotidiano, né? Por exemplo, o primeiro é o permanganato de potássio, como eu falei, antimicótico, né, utilizado aí na catapora. Nitrato de sódio é utilizado muito em explosivos, né? Na ração animal também. Já o nitrato de potássio é confecção de explosivo também, viu? Os nitratos são fortes. Agora, o fluoreto de estanho é utilizado em creme dentais para evitar cárie, né? Cárie. Olha o que eu falei para vocês, ó, o carbonato ácido de sódio, o bicarbonato de sódio, NaHCO3, usado como fermento porque é na saída do CO2 que o bolo ou o pão cresce, pessoal. E já falei para vocês, é um antiácido estomacal. Você está com azia, certo? Aí você toma açaí de fruta contendo bicarbonato. Sai o CO2, né, da reação, na forma de arroto. Aí você diminui a concentração de HCl. O outro ali é o sulfato de cálcio diidratado. Sulfato de cálcio diidratado. É o gesso, pessoal. Utilizar a matéria-prima do gesso, o giz. Certo? É um sal. O gesso é um sal. Que é o sulfato
de cálcio diidratado. Já o cloreto de prata é a utilização, por exemplo, na fabricação de espelhos, revelação de foto, né? Também aquela tinta do espelho lá é a base de cloreto de prata. Então são sais dos mais variados tipos, né? E mais variados aplicações. Tá? Eu vou colocar mais também, mas primeiro vamos fazer, portanto, aí, pessoal, olha, um print para você saber pelo menos a aplicação de alguns sais que estão no nosso dia a dia. Todo dia nós deparamos com substâncias, com sais, e é preciso saber conhecer, né? Então vamos colocar, portanto, um minutinho aí na tela. Ok, meus amigos, voltamos, né? Vamos colocar mais outros sais, né? Que é de interesse aqui. Vamos explicar aqui cada um deles. Olha só. Primeiro você tem o carbonato de lítio, primeiro sal ali. Pessoal, esse é utilizado em remédio, né? Um dos remédios que revolucionou a indústria farmacêutica, né? Para evitar distúrbios mentais, depressão, é o famoso Gardenal, né? A base de carbonato de lítio. Muito importante, por exemplo, para controlar a epilepsia, né? Então é de extrema necessidade essa descoberta do carbonato de lítio. Carbonato de lítio. Temos também o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é conhecido como sal de Epsom. Ele é utilizado como laxante, certo? Laxante. É o sulfato de magnésio, né? Sal amargo usado como laxante. Fosfato de cálcio. Tá? O que é o fosfato de cálcio? Ó, principal constituinte de ossos e dos dentes, né? Também pedra nos rins, né? Usado como fertilizantes. É a base de fosfato, né? Os fosfatídeos, né? O outro, pessoal, esse aqui já veio várias vezes no Enem, ó. NaClO. Se for só NaCl, é cloreto, mas ClO é hipoclorito. Aí é o chamado hipoclorito de sódio, utilizado como alvejante, por exemplo, na água sanitária. E desinfectante, pessoal. Para quê, professor? Ó, você pode colocar o hipoclorito e é até entregue nos portinhos aí de saúde para ser colocado em caixas d'água, em plantas que acumulam água, para evitar o mosquito da dengue, né? A larva do mosquito da dengue, certo? E é utilizado também para a limpeza de alimentos, frutas e legumes principalmente, né? Coloca lá uma água, coloca a fruta e coloca umas gotinhas de hipoclorito, tá? Para servir então, portanto, de desinfectante, certo? E é importante. O outro é o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um corretor de pH, pessoal. Ele tem pH ácido, né? Tornar a água mais ácida, tá? E o sulfeto ferroso, ele é utilizado aí para pessoas anêmicas, né? Para combater a anemia, pessoal, por causa do ferro. Mas nem precisava, ele vem como forma de remédio, mas, por exemplo, o ferro está na própria alimentação, não é verdade? Ó? Tá? Por exemplo, o feijão é rico em ferro, caju, beterraba, fígado, então alimentos ricos em ferro, né? Então, pessoas que têm tendência a serem anêmicas, é importante usar o sulfeto ferroso. Sulfeto ferroso. São os complexos ferrosos, né? E temos aqui também, pessoal, o iodeto de potássio e o iodeto de sódio, tá?
fonte de iodo para a tireoide. Por isso que o sal, quando você compra o sal de cozinha, vem lá, sal iodado, tá? Que é para regular justamente a tireoide. É importante, tá? Então veja que tem sais dos mais variados tipos e tem importância muito grande. Porém, mais de 90% dos sais, pessoal, eles são venenosos. Então é um perigo, cuidado. Os cianetos, os cianuretos são venenos. Mas outros são essenciais à vida, como nós mostramos aqui para vocês, né? Alguns sais de extrema necessidade, como os complexos ferrosos, por exemplo, carbonato de lítio, tá? É importante, portanto. Beleza, pessoal. Então, nessa primeira parte da nossa aula, nós terminamos os sais. Na segunda parte, nós vamos falar sobre os óxidos e vamos fazer questões. Tá? Essa é a técnica da aula de hoje, tudo bem? Vamos para o intervalo, não, uma transição bem rápida aí, por favor.